Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, digníssimos parlamentares. Eu tenho a satisfação de voltar a essa casa para fazer análise desta medida provisória que tem uma importância muito grande. Por favor. Me parece fundamental, nós entendemos no Brasil que a medida provisória 595 não é um ato isolado. Na verdade, ela faz parte de um conjunto de medidas que visam fazer uma verdadeira revolução no sistema logístico brasileiro. Porque nós já tivemos, no ano passado, o lançamento do programa rodoviário, do programa ferroviário, agora a medida 595, que vem também complementada com dois elementos fundamentais, dois decretos. Um, para acelerar a articulação de procedimentos na área das autoridades portuárias e também atingir a questão da praticagem. Próximo. Eu não sou um teórico dessa questão, eu sou um prático, trabalho na ponta operadora, então tenho uma visão muito pragmática deste problema. Eu quero chamar a atenção à velocidade das mudanças no Brasil, que exigem, por consequência, velocidade na mudança dos procedimentos das autoridades. Num período de 50 anos, nós deixamos de ser importadores, próximo, para sermos hoje o segundo maior fornecedor do mercado internacional do agronegócio. Tendo à nossa frente somente os Estados Unidos, mas até o fim dessa década, o Brasil passará a ser o primeiro. Que importância tem isso? Muitas. Primeiro, o mercado mundial tem um crescimento equivalente a um Brasil por ano. E nós, que somos supridores deste mercado internacional de alimentos, principalmente, temos aí, então, uma oportunidade fantástica de produzir, exportar e capturar riquezas para o nosso país. Próximo, por favor. Chamo a atenção para esse quadro os valores relativos, o que nós chamamos aí de valor agregado, produtos de menor ou de maior valor agregado. Também gostaria de desmistificar para as pessoas que alguns produtos do agronegócio têm baixo valor agregado. Eles têm mercado. E para nós que trabalhamos no mundo das relações comerciais, o que interessa é a existência de mercado. É óbvio que se eu posso operar produtos que valem $2.500 por tonelada, é muito mais vantajoso do que operar produtos de menor valor agregado. Mas nenhum deles é desprezível, porque os produtos do agronegócio têm uma característica, eles têm um coeficiente de conteúdo gerado dentro do país da ordem de 90%, o que significa uma brutal geração de mercado interno. Próximo, por favor. Observem agora a balança comercial brasileira, aquelas barras escuras, é o saldo comercial do agronegócio. E o conjunto daquela linha vermelha é o saldo comercial do Brasil. Se nós tirássemos o agronegócio, estaríamos com um rombo nas nossas contas externas, das contas comerciais da ordem de 60 bilhões de dólares. Próximo, por favor. Essa transformação que aconteceu para o Brasil, aconteceu no mundo. Este mapa nos permite ver várias coisas. Primeiro, eu chamaria a atenção que, passando ali da linha do Equador para cima, e se produz mais de 80% de tudo que se produz no mundo e se consome também mais de 80% que se consome no mundo. Nós estamos no hemisfério sul, é uma vantagem porque entramos na entre-safra do hemisfério norte, e hoje a Ásia, no hemisfério norte, representa 60% do nosso mercado de soja. Esse leste da Ásia aqui. E eu chamo a atenção que somente 2 países da Ásia, China e Índia, com 40% da população mundial, têm cerca de 1 bilhão de pessoas em subconsumo alimentar. São 5 Brasis em subconsumo alimentar. E esse mapa também nos permite observar, com aqueles pontilhados, as rotas de exportação.
Hoje nós estamos trabalhando com as rotas pelo sul da África, pelo Cabo da Boa Esperança. Mas a partir de 2014, 2015, nós estaremos operando no novo Canal do Panamá, onde nós podemos, através de maior capacidade de movimentação e navios de maior porte, reduzir os custos logísticos, os custos de fretes, na ordem de 25%. Isso será um grande incremento na rentabilidade das nossas exportações. Registro também a importância da Ásia como mercado futuro, porque a China, apesar de todo esse avanço que ela conseguiu obter, a renda por habitante na China ainda é cerca da metade da renda por habitante no Brasil. E a Índia, apesar também dos seus avanços, a renda média na Índia é 1/8 da renda brasileira. Próximo, por favor. O avanço do agronegócio brasileiro, ele teve vantagens e criou problemas para nós. Ele nasceu no sul, subiu para o centro-oeste e centro-norte. Hoje, mais da metade da produção de soja e milho estão acima do paralelo 16. E estas regiões onde o agronegócio chegou, era absolutamente desprovida de infraestrutura. E a implantação de infraestrutura não se faz por milagre do dia para a noite. É um trabalho lento que está sendo construído, nós temos assistido grandes transformações, mas ainda é absolutamente insuficiente. Nós precisaríamos hoje, aliás, no ano passado, ter uma capacidade de pelo menos mais 30 milhões de toneladas de exportação lá por cima, para poder equilibrar os fluxos. Hoje nós estamos transferindo de lá de cima para os portos do sul e do sudeste 45 milhões de toneladas somente de soja e milho. O que é 45 milhões de toneladas? É mais do que tudo que movimenta importação e exportação o Porto de Paranaguá. Então, este é um retrato de um problema seríssimo que nós temos. Próximo, por favor. E que se reflete na renda apropriada pela população brasileira. Observem nesse gráfico, desde 2003 até 2011, à medida que nós fomos subindo, mudando a geografia de produção, como nós fomos encarecendo os custos logísticos. Hoje, os nossos custos logísticos naquela barra verde e amarelo são cerca de 4 vezes maiores do que a Argentina e os Estados Unidos. Se nós pudéssemos pagar aqui a mesma coisa que pagam eles, economizando esses custos logísticos, nós poderíamos colocar no bolso dos produtores rurais, seja de soja, seja de milho, entre R$ 6 e R$ 8 a mais por saco, não é por tonelada, por saco, o que representaria uma revolução desenvolvimentista. Vamos agora para essa demanda de infraestrutura. Próxima, por favor. Observem a preocupação do governo. O governo avançou nessa infraestrutura nova para o chamado Arco Norte, com rodovias, ferrovias, hidrovias, para fazer exatamente este processo de redução. Isto automaticamente liberará os portos do Sul, descongestionará os portos do Sul, permitindo que eles passem cada dia mais a praticar a sua vocação de produtos mais industrializados. Essa transformação está em curso, como eu disse, a partir dos programas de ferrovias e de rodovias que foram lançados. O elo que faltava era a parte portuária. Próximo, por favor. O próprio diagnóstico do IPEA faz uma revelação a este respeito e os prejuízos que nós acumulamos anualmente pela ausência dessa infraestrutura portuária. Próximo. E aqui eu começo a fazer algumas observações qualitativas sobre os reflexos dessas deficiências. Este quadro mostra várias coisas. Os tempos que nós perdemos com navios que não têm como atracar por falta de capacidade portuária, por ineficiências portuárias, representam prejuízos líquidos. Eu tenho feito uma conta que 100 navios, que entre 15 e 20 dias, ficando em espera, eles custam o equivalente ao valor da construção de um terminal
de um berço de atracação. E nós temos, nesse quadro, e no conhecimento das informações da imprensa, as notícias de quantos terminais nós temos perdido pelas ineficiências. Nós temos cargas de fertilizantes cujas estadias por atrasos de atracação acabaram custando mais caro que o próprio produto. Tudo isso caindo nas nossas costas. E também eu faço um outro registro pouco comentado, que nós que trabalhamos lá na linha de frente conhecemos. Nos últimos 10 anos, o Porto de Santos ampliou a produção em 2,5 vezes. Em compensação, os seus custos operacionais cresceram 4 vezes. E isto não computa as despesas de dragagem que foram assumidas diretamente pelo governo federal. Então, quando a gente analisa esse resultado do Porto de Santos, que é um dado levantado pela ANUT, Associação dos Usuários de Transporte, nos leva à conclusão de que existem problemas estruturais bastante graves nos portos públicos. Próximo, por favor. Talvez o ponto mais crítico que nós temos seja o segmento de contêineres. Nós observamos essa curva de movimentação de contêineres e constatamos que não foram os efeitos da crise internacional que está naquela deflexão da curva, nós estaríamos num colapso absoluto no setor de contêineres. E essas questões nós não resolvemos em 24 horas. Repito, não se compra terminal portuário em prateleira de supermercado. São 7, 8 anos para um processo de implantação. Quando nós analisamos o hoje, nós imaginamos o que será nesses próximos anos. E principalmente se não tomarmos medidas urgentes para fazer a transformação. Chamo a atenção que hoje o Brasil detém mais de 40%, por exemplo, do mercado internacional de carne de frango. E o mercado de carne de frango, ele é fruto de uma cadeia logística extremamente complexa, biológica, viva. Nós precisamos ter uma ampliação permanente dessa capacidade portuária. Nós tivemos alguns projetos que se retardaram 2 anos, projetos de abatedouros. Por quê? Porque não tínhamos, entre Paraná e Santa Catarina, capacidade de escoamento, o que inviabilizou a constituição de novos abatedores e, inclusive, transferiu risco aos produtores rurais. Próximo, por favor. A containerização. Não fosse a crise, então, nós estaríamos numa situação deplorável. E agora nós observamos essa curva e entendemos que nós precisamos tomar as medidas urgentes. Por favor, adiante. Outra questão que eu quero abordar é uma discussão que eu tenho assistido sobre a questão de mão de obra. Nós temos muitos portos brasileiros geridos de maneira diferente, acordos entre categorias profissionais, operadores, trabalhadores, e que são diferenciados. Nós observamos portos onde o entrosamento, a compatibilização entre a força de trabalho, a força dos operadores, se compôs de uma maneira tal que foi possível, aumentando a produtividade por redução de ternos, permitir redução de custos finais das operações, o que significa competitividade nacional, e, ao mesmo tempo, aumentar o salário médio dos trabalhadores empregados. Então, não é uma equação impossível. Estou concluindo, senhor presidente. Não é uma equação impossível solucionar as questões de competitividade, redução de custos e aumento da renda real dos trabalhadores. Próximo, por favor. A outra questão que nós temos ouvido falar muito são as assimetrias na implantação e, consequentemente, na operação e custos de terminais privados e terminais públicos. Este quadro mostra claramente que não existem essas assimetrias a favor dos terminais privados. Os custos de capital são extremamente mais elevados, o que obriga um processo de eficiência
para garantir sobrevivência. Agora, nós observamos também, nessa medida provisória, como nas medidas do Programa Rodoviário e Ferroviário, felizmente, uma mudança de comportamento. O governo está agora com foco central em reduzir, em reduzir os custos para usuários, a tal ponto que as licitações estão preocupadas não em obter para o governo um valor de outorga, mas reduzir para o usuário o custo operacional. Enquanto que os terminais do setor público têm cláusulas contratuais que lhes garantem reequilíbrio econômico. Os investidores privados, eles não têm essa garantia. Então, indo ao último slide. Quais são as demandas técnicas que nós temos hoje para esse debate da medida 595? A primeira coisa que nós precisamos é integrar as forças que nós temos, públicas e privadas. No próprio setor público, a medida provisória precisa ser aprimorada, integrando as ações operacionais das diversas esferas. Houve uma centralização excessiva que precisa ser distribuída entre as autoridades federais e as autoridades locais. Porque, por exemplo, fazer todas as licitações num só momento, no Brasil inteiro, eu considero uma tarefa quase inviável. É preciso contar com a base. O segundo ponto, que certamente é o mais importante de todos, é o aclaramento da letra da lei. A lei tem que ser autoaplicável, a lei tem que ser entendida de uma maneira cristalina, sem dúvidas, para dar segurança jurídica. A segurança jurídica foi o grande apelo que a nossa presidenta fez ao convocar a iniciativa privada do Brasil e do mundo a vir contribuir para essa transformação. Nós precisamos um choque de oferta contra o déficit de infraestrutura que nós temos no Brasil. As palavras da própria presidenta é o aumento da entrada de investidores para desenvolver essa tarefa. E simplificação dos procedimentos burocráticos. Hoje, nós poderíamos aumentar, segundo os especialistas, entre 5% e 10% a capacidade operacional dos nossos portos, simplesmente se nós simplificássemos os procedimentos burocráticos e aumentássemos a integração entre os órgãos governamentais. Então, a medida provisória recebe integralmente o nosso apoio e receberá também as nossas sugestões para que ela cumpra a determinação do nosso governo. Muito obrigado.